Boa tarde, gente. Sou Tayo, eu sou residente de medicina intensiva na OC e hoje eu vou falar um pouco sobre sepsis e choque séptico. Basicamente, para a gente entender um pouco, a gente tem que entender o porquê que isso é um tema tão abrangente e um tema tão persistente, né, na questão da medicina. Só de epidemiologia, para a gente ter uma ideia, cerca de 49 milhões de casos anuais de sepsis são evidenciados no mundo. Desses, cerca de um quarto, 11 milhões, né, vão representar as mortes relacionadas. 1 em cada 3 a 6 pacientes afetados vão morrer de sepse, né? Isso também acaba tendo um impacto significativo a longo prazo, porque os pacientes, né, que vão passar muito tempo em UTI, vão ficar sépticos, eles vão ter limitações futuras, né, tanto funcional quanto física, vai ocasionar também hipóxia, né, que pode estar relacionada com disfunção cognitiva, enfim, são diversas disfunções que podem ser acarretadas pela sepse. Mas o que é sepse, né? Como a gente diferencia a sepse do choque séptico? A sepse basicamente é uma disfunção orgânica aguda com risco de morte iminente por resposta imune desregulada a um processo infeccioso, né? Já o choque séptico, ele está mais relacionado à questão das anormalidades circulatórias, né? É um subconjunto da sepse, onde vamos ter anormalidades circulatórias, celulares, metabólicas, que vão impactar significativamente no organismo. A sepse tem como critério clínico, basicamente, um aumento de maior que ou igual a 2 pontos no score SOFA e tem um prognóstico de mortalidade hospitalar chegando a ser maior que 10%, né? Como a gente viu ali, cerca de 11 milhões de pacientes por ano vão morrer de sepse. Já o choque séptico, ele tem como critérios clínicos, né, após refratariedade da ressuscitação volêmica, basicamente, choque séptico é definido como a necessidade de vasopressor para uma PAM ali maior que ou igual a 65 e um lactato sérico maior que 2. Tem um prognóstico de mortalidade superior à sepse, né? A gente pode ter sepse sem choque séptico, mas quando há o choque séptico, acaba que a mortalidade é bem mais grave, né? Chegando a cerca de 40%. A gente tem aqui também que só no novo consenso, né, da nova Surviving Sepsis de 2026, a gente aboliu, né, o termo sepse grave. O que acontece, né? A sepse vai muito além de uma simples infecção, né? Ocorre tanto hiperinflamação como imunossupressão concomitante, né? Em relação à parte da hiperinflamação, a gente vai ter excessiva liberação de citocinas, TNF, interleucina, que vão fazer um processo inflamatório grave. Além disso, a gente vai ter mielopoiese excessiva, formação de armadilhas extracelulares de neutrófilos, tendo como resultado a lesão de órgãos-alvos e ruptura da homeostase do organismo. Em relação a isso, a gente tem uma imunossupressão concomitante. Como a gente tem ali na parte da mielopoiese excessiva, a gente vai ter neutrófilos hipofuncionais, com tolerâncias às toxinas, né? E isso acaba aumentando a questão da hiperinflamação. Pode ter linfopenia absoluta, apoptose linfocitária, tendo como resultado aquela incapacidade de clarear a infecção primária, né? E essa mielopoiese excessiva vai acarretar em cada vez mais hiperinflamação. Basicamente, a gente vai ter um colapso hemodinâmico com uma oclusão microvascular. Eu vou ter falha, principalmente na macro e na microcirculação no metabolismo, né? Lá na macrocirculação, é bom a gente levar aqui. Na sepse, a gente vai ter uma hipovolemia intravascular, porque ocorre basicamente o extravasamento do plasma, né? A gente tem ali extravasamento capilar, albumina, né? E esse fluido não vai ficar no intravascular. Basicamente, a gente tem essa vasodilatação profunda com queda da resistência vascular sistêmica por conta da hiperinflamação ocasionada pelas toxinas. Isso pode levar a uma cardiomiopatia séptica, né? Como eu não estou tendo um retorno venoso adequado pela vasodilatação profunda, a gente vai ter que o coração não vai ter perfusão adequada e a gente vai fazer uma cardiomiopatia séptica acometendo cerca de 60% dos pacientes, né? Tendo ali uma redução da fração de ejeção ocasionada pelo processo séptico. Já na microcirculação,
a gente vai ter basicamente dois pontos, né? Vai ser a hiperlactatemia, né? Como eu tenho na sepse, um oxigênio não está chegando, eu estou fazendo cada vez mais metabolismo anaeróbio. Desse metabolismo a gente vai tendo lactato que também não está sendo depurado porque está tendo isquemia em algum lugar e o lactato basicamente ele é depurado no fígado, né? Como eu não tenho, eu tenho disfunção de órgãos, eu não vou ter um clearance desse lactato. Sendo que acaba que na sepse, o pulmão acaba sendo a principal fonte de produção do lactato. Aqui a gente entra na atualização de 2026 do Surviving Sepsis Campaign, né? Ele basicamente deixa de lado o Quicksofa, né? O Quicksofa como uma diretriz única, e ele pede para a gente utilizar outros painéis, né? Que seria o NIOS 2, o MILS e o CIS. Ele adota para a gente não utilizar o Quicksofa como ferramenta única, porque tem baixa sensibilidade para escolher os pacientes com um desfecho mais grave, né? Já em relação à parte dos outros das outras ferramentas, dos outros scores, ele coloca como ferramentas de maior sensibilidade para capturar a questão da deterioração clínica do paciente, né? São pacientes graves que podem deteriorar muito rapidamente e o SOFA acaba não sendo tão sensível em relação a esse tipo de paciente. Basicamente, ele coloca como uma estratificação relacionada à parte da sepse, ele vai dividir em sepse improvável, sepse possível, sepse provável e sepse definitiva, onde a sepse definitiva vai ser aquela que vai ser confirmada tanto pela história clínica do paciente, os exames, né, clínicos laboratoriais, os testes, e onde a gente tem que não vai ter um foco, né, um outro foco relacionado à parte de infecção que vai ser basicamente definida pela sepse. Já na sepse improvável, é um paciente que vai ter baixa suspeita, não tem um quadro tão consistente para sepse, não tem os critérios, não tem um SOFA maior que ou igual a 2, não vai ter os critérios relacionados à parte de choque circulatório, enfim. E basicamente, ainda nessa questão, se eu tenho a certeza diagnóstica, na sepse definitiva e na sepse possível e improvável, ele basicamente ele acaba colocando uma matriz de decisão, né? Se eu tenho presença de choque séptico, com uma sepse tanto definitiva provável como possível e improvável, eu preciso agir rapidamente, né? Em relação à parte de presença de choque séptico com certeza diagnóstica de sepse, a gente vai ter que, idealmente, entrar dentro de 1 hora com a administração de antimicrobiano de amplo espectro, cobrindo basicamente MARSA e germes com resistência gram-negativa e, dependendo do contexto do paciente, também aplicar a questão de antifúngico. Já se eu tenho, né, um paciente que ele tem uma certeza possível ou improvável, mas ele está com choque séptico, né? Ele está com aqueles critérios de lactato, hipoperfusão, enfim, a gente tem a probabilidade de iniciar um antimicrobiano em até 1 hora. E nos outros dois casos, a gente pondera, né? Se eu preciso de uma avaliação acelerada no paciente que não está com choque séptico, mas ele tem uma sepse possível ou improvável, a gente faz a investigação. Se eu mantenho a suspeita, eu preciso fazer essa administração do antimicrobiano em até 3 horas. E, basicamente, o alvo das primeiras 3 horas na ressuscitação volêmica inicial. A gente sabe que a gente não precisa, que a gente tem que ficar avaliando, a gente não tem que ficar com parâmetros estáticos, né? Mas, basicamente, a regra de ouro seria administrar 30 ml por quilo de cristalóide V nas primeiras 3 horas, porque acaba sendo uma emergência médica, né? A gente tem os cristalóides que vão ser as soluções balanceadas, vão ser as soluções com eletrólitos, a gente acaba preferindo um cristalóide balanceado, né? Que seria o Ring ou Plasma Light, exceto em algumas situações, né? Que seriam os pacientes neurocríticos, que a gente acaba preferindo a solução salina. Basicamente, calcular com base no peso real, mas a gente sabe que quase nunca a gente tem, né, o peso real do paciente, e a gente acaba usando o peso predito. E esse monitoramento, né, da ressuscitação volêmica, ele tem que ser dinâmico, né, precisa de uma reavaliação contínua. A gente precisa adotar medidas
de avaliação, seja por a questão de variação de volume sistólico, né, que a gente vai ver ali a questão do débito cardíaco, variação da pressão de pulso, onde a gente vê que um paciente que quando ele tem uma variação menor, né, provavelmente ele já está com maior disfunção, enfim. E basicamente o que a gente guia, né, para marcar a perfusão do paciente com choque séptico ou sepsis? A gente vê basicamente o lactato sérico, a gente mede o lactato e vai guiando, seriando o lactato, né? Idealmente a gente faz o lactato sérico e vê como que ele está clareando de 2 a 4 horas, né? Se ele está clareando entre 10 e 20%, basicamente mostra que ele está evoluindo com melhora em relação às medidas que foram adotadas. Já o tempo de enchimento capilar, tem esse estudo do Andrômeda, que ele acaba sugerindo o tempo de enchimento capilar como um adjuvante mais eficaz às outras medidas de perfusão. Então, a gente tem que avaliar tanto o lactato sérico quanto o tempo de enchimento capilar, porque o tempo de enchimento capilar a gente consegue fazer aquela avaliação contínua, rápida, ver a questão da microcirculação. Vale ponderar também que a gente acaba tendo o viés de quem está avaliando, né? Enfim. E basicamente a gente vem nos degraus relacionados às drogas vasoativas na manutenção da pressão alvo, né? A gente tem que, como PM alvo, uma PM maior que ou igual a 65, sendo que a gente pode ponderar, né? Se é um idoso, a gente acaba sendo um pouco mais ponderando uma pressão mais entre 60 e 65 milímetros de mercúrio. Basicamente, primeira linha é norepinefrina, vai ser o vasopressor de escolha, e a gente pode iniciar, de acordo com o novo, né, Surviving Sepsis, pode iniciar perifericamente enquanto central é obtido. Como segundo degrau, a gente tem no choque refratário a vasopressina, onde a gente sabe que atualmente, né, a gente pode iniciar mais precocemente, né? A gente adiciona a vasopressina às doses de norepinefrina quando elas já tiverem como um choque refratário. E o terceiro degrau seria a questão de resgate relacionada à disfunção da bomba cardíaca, né? Onde a gente pode abrir mão da epinefrina, quando a APM ainda persiste, né, abaixo de 65, mesmo em doses altas de vasopressores. E adicionar também a dobutamina, né? Se a gente vê que a questão do tempo capilar tá muito aumentado, se a gente tem hipoperfusão persistente, com disfunção cardíaca, mesmo um paciente já com ressuscitação volêmica adequada. Basicamente, a gente precisa fazer o controle do foco infeccioso e as terapias, né, que vão ser as terapias adjuvantes. No controle da fonte, a gente precisa fazer, né, basicamente ver o foco, né, qual que é o foco desse paciente. A gente precisa avaliar diagnósticos anatômicos, né, se é um paciente que tem abscesso, perfuração, dispositivo, com exame de imagem, depois avaliar se é um choque séptico de foco pulmonar, para a gente tratar a causa direcionada depois, né? E basicamente a gente tem como janela crítica implementar a questão do controle da fonte o mais rápido possível, idealmente dentro de 6 horas. E como terapia adjuvante, né, vai entrar a questão de corticosteroide e profilaxias, né? A gente sabe que um paciente que ele está com choque dependente de vasopressor, a gente vai ter que introduzir a hidrocortisona, 200 mg dia, na questão do choque séptico, né? Mesmo com a questão do vasopressor escalonado. E a gente também pode ponderar, né, se é algo que a gente está ponderando embolia venosa, embolia pulmonar, a profilaxia com heparina de baixo peso molecular. Basicamente, nas 3 primeiras horas, se é um paciente com sepse associado a choque séptico, a gente vai ter que fazer o monitoramento. Na primeira hora, medir lactato, avaliar tempo de enchimento capilar e fazer essa avaliação contínua. Em relação aos fluidos, pelo menos nas primeiras 3 horas, a gente precisa fazer a questão do 30 ml quilo de cristalóide balanceado. Óbvio que se é um paciente que a gente vê que ele não vai responder a volume, esse volume a gente precisa ir avaliando de modo contínuo. E o terceiro passo seria mesmo a questão de droga vasoativa, né? Iniciar norepinefrina precoce, se persistir com choque refratário, associar a questão da vasopresina.
vasopressina, né? Com PAM-alvo maior que 65, sendo permissivo ali em pacientes acima de 65 anos. Se a gente persiste com hipotensão e lactato mesmo depois das medidas instituídas, a gente avalia tanto a responsividade a fluidos, a dinâmica, a questão daqueles métodos, né, relacionados à responsividade, e a gente pensa também em escalonar os vasopressores, né? Se eu tenho um paciente que ele já está com nora e está com vasopressina, a gente tem que avaliar. Não é problema de bomba, a gente precisa colocar a dobuta ou a gente precisa associar a epinefrina e sempre considerar a hidrocortisona nesse tipo de paciente. E como que a gente faz a questão da fase de controle, né? A gente passou da fase aguda e vai fazer a fase de descalonamento e recuperação. Basicamente, a reavaliação diagnóstica ela precisa ser contínua. A gente precisa sempre questionar em relação aos pontos, né? Se é um paciente que ele está com um antibiótico de amplo espectro e a gente já encontrou o foco, a gente vai guiar a nossa propedêutica baseada, por exemplo, é uma hemocultura que veio, a gente já tem qual que é o germe, já tem o que ele é sensível ou não, a gente vai fazer essa descalonamento de antibiótico. Basicamente, aceitar o espectro imediatamente quando o diagnóstico e a sensibilidade estiver disponível. E mesmo com cultura negativa, se o paciente está melhorando clinicamente, a gente pode ponderar descalonar esse antibiótico, né? Um paciente que já está ali, já está com 2, 3 dias, está melhorando, já não está mais precisando de droga vasoativa em dose alta, a gente pode ponderar. Não é uma recomendação que tem que fazer, mas é uma recomendação forte. E sempre utilizar a questão do monitoramento dos fármacos, né? Favorecer os ciclos curtos dos antibióticos com controle do foco adequado, se a gente já definiu qual que é o agente microbiano. Basicamente, a sepse acaba sendo uma emergência, né? A gente age como se fosse um trauma. E basicamente a gente tem a questão do cronômetro, né? A questão de até 1 hora, coletar lactato, em até 3 horas fazer a ressuscitação volêmica, abandonar a questão do XOFA como método isolado, usar sempre métodos que vão ter uma maior sensibilidade para pacientes que têm alto risco de deterioração clínica, como é o caso dos pacientes com sepse e choque séptico, né? Basicamente, um SOFA maior que ou igual a 2 associado a um processo infeccioso vai ser sepse, né? Se eu tenho disfunção microcirculatória, com lactato maior que 2 e hipotensão, aí vai ser um choque séptico. E basicamente a gente vai iniciar o antibiótico na primeira hora, controlar o foco em até 6 horas, fazer a reposição volêmica e escalonar o vasopressor se é um paciente que ele está se mantendo hipotenso. Iniciar com norepinefrina, associar vaso mais precocemente. Se continuar refratário, ponderar os outros agentes vasopressores. Basicamente era isso. Eu acabei não colocando os scores.